Bom, pessoal, então é isso. Então, bom dia a todos. Vamos aqui para o nosso quarto encontro de cálculo numérico, encerrando esse primeiro bloco aí da gente, que compõe os exercícios da primeira lista. Então, já vim conversando sobre muita coisa há muito tempo, então a aula de hoje é mais para a gente finalizar um outro detalhe que porventura possa ter passado batido. A gente está tentando focar nos irracionais e nas suas aproximações numéricas, assim bem como alguns resultados. Então, quando eu penso nos racionais, quando eu penso aqui no conjunto dos racionais, eu penso num corpo bem estruturado, não um corpo não, perdão, um conjunto bem estruturado, operações bem definidas, salvo a divisão por zero, tudo bem. E os racionais, eles são fechados. Então, o que ele é fechado? É fechado para soma e produto. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pego dois caras, A e B nos racionais, então o A mais B também é um racional, o A menos B também é um racional, o A vezes B também é racional, e desde que B seja diferente de zero, A sobre B também é racional. Na verdade, só até aqui. Então, ele tem essas propriedades, né, de fechamento bem definidas. Agora tem uma, por exemplo, que não é bem definida, não é bem... Por exemplo, se eu pego A e elevo a B, será que isso daqui também pertence aos racionais? Se eu pego dois racionais e elevo um ao outro, será que isso também é racional? Essa resposta aqui é não, né? Basta você aplicar um contra-exemplo. Na verdade, se você pega A igual a 2, B igual a 1 meio, o A elevado a B fica 2 elevado a 1 meio, que é a raiz de 2, que obviamente não pertence aos racionais. Então, o que os racionais têm bem fechados são soma, diferença, produto e quociente. Potenciação você já não tem ela fechada para os racionais. Ok? Agora, então, a gente se pergunta para os racionais, para os irracionais. Será que existe algum fechamento para os irracionais? Ou seja, será que se eu pegar a soma de irracionais, será que o resultado dá irracional sempre? Porque assim, não é uma pontualidade. Não é eu pegar, por exemplo, o raiz de 2 e o raiz de 3, que são irracionais, somar, aí, deu irracional também. Beleza, então todos vão ser. Não é isso, certo? Não é bem isso. É que isso seja válido sempre. A ideia é essa, é ser válido sempre. Então, as perguntas são: será que dados A e B fora dos racionais, A mais B dá sempre irracional? A menos B dá sempre irracional? A vezes B, A sobre B, e até mesmo A elevado a B? Então, essas aqui são algumas coisas que a gente tem que se questionar, né? Porque o fechamento dos racionais, óbvio, com a potenciação, tudo bem. Agora, e o fechamento irracional? Né? Complementar dos racionais? Como é que a gente pensaria sobre ele? Então, a gente vai discutir algumas ideias sobre isso e depois vai passear um pouco sobre trigonometria, que também tem muitos irracionais que a gente precisa aproximar. Então, vamos aqui. Vamos primeiro sair analisando essas
perguntas aqui sobre os irracionais. Na verdade, eu não preciso provar ou desprovar nada. Eu estou perguntando se é fechado. Se eu mostro um contra-exemplo no qual isso fure, já é o suficiente para eu provar que não deu certo. Então, meio que a gente vai construir essas ideias aqui por contra-exemplo. Então, veja bem. Chamar isso daqui de A. Isso daqui vai ser o item A. Vamos lá. Item A. Será que a soma de irracionais dá sempre irracional? Alguém? Assim. Pesquisa Ibope. Alguém acha que alguma dessas 5 perguntas aqui tem resultado afirmativo? A soma de irracionais dá irracional, a diferença de irracionais dá irracional, produtos de irracionais dá irracional, ou qualquer coisa do tipo? Alguém se atreveria em dizer que alguma dessas aí realmente ocorre sempre, para quaisquer que sejam A e B irracionais? Alguém? E se você achar que não, sei lá, pode apresentar um contra-exemplo aí, chutar um par de caras que sejam irracionais e que alguma dessas operações não dê irracional. Não? Uma dúvida, vocês conseguem ver e ouvir aí? Sim. Beleza. Ok. Então, primeira pergunta. Será que a soma de irracionais é irracional? A resposta aqui é não. Na verdade, todas essas, a resposta é não. Então, será que a soma de irracionais é racional? É sempre irracional? Não. Basta que você apresente o seguinte contra-exemplo. Se tu pega o A sendo 1 menos raiz de 2 e toma o B igual a sendo 4 mais raiz de 2, ambos são irracionais. Você consegue provar facilmente isso daqui por absurdo. Supõe que seja, isola o fator irracional, eleva ao quadrado, você vai chegar a um absurdo. Inclusive, é um problema lá da lista provar que quando tu pega um racional e soma com um irracional, necessariamente é irracional o resultado. Então, esse cara é irracional. Esse cara aqui de baixo também é irracional. Quando tu soma esses caras, quando tu faz o A mais B, então, 1 e 4 são 5, raiz de 2 positivo com raiz de 2 negativo cancela. Então, A mais B deu 5. E o 5 pertence aos racionais. Então, não necessariamente a soma de irracionais é obrigatoriamente irracional, não. Pode dar racional, sem problema nenhum. Então, ele não é fechado para a soma. A soma de irracionais pode não ser irracional. Ok? Será que a diferença entre irracionais é sempre irracional? Novamente, a resposta é não. Basta que você tome o seguinte. Tomar que o A é igual a raiz de 2 mais 1. Eu tomo o B igual a raiz de 2 menos 1. Ambos são irracionais, pelo aquele resultado que eu já recitei para vocês, né? Racional mais irracional dá sempre irracional. Vai acabar que eu vou usar tanto esse fato aqui que eu vou ter que acabar provando ele no final da aula para não me sentir mal. Bom, todos esses caras são irracionais. Esse cara aqui é irracional. Esse cara aqui é irracional. Quando tu toma a diferença entre eles, faz o A menos B, ou até mesmo o B menos A, raiz de 2 com raiz de 2 na subtração vai embora, e 1 menos menos 1 é 2, o resultado. Isso daqui claramente pertence aos racionais. Então, novamente, os irracionais nem são fechados para operação de soma, nem para operação de diferença. Ok? Não existe fechamento com respeito a essas duas operações. Tranquilo? Então, falhou, falhou. Agora vamos testar o produto. Observe que não é difícil você pensar em contra-exemplos. Né? Basta que
toma estrategicamente alguns valores. Vou pegar aqui o C. Será que A vezes B pertence aos racionais? Aos irracionais? Novamente, aqui a resposta é não. Aí eu quero provar, eu quero apresentar um contra-exemplo de dois caras que são irracionais, mas cujo produto não seja. Então, você cria aqui um contra-exemplo muito fácil. Ó. Tu toma o A como sendo a raiz de 8. Raiz de 8 também conhecido como 2 raiz de 2, né? Que, obviamente, não pertence aos racionais, né? Então, pertence aos irracionais. Aí tu toma como B o raiz de 2. Que, obviamente, pertence aos irracionais. Quando tu fizer o A vezes B, tu vai fazer raiz de 8 vezes raiz de 2, raiz de 8 vezes raiz de 2 é raiz de 16, que é 4, que pertence aos racionais. Pronto. Então, mesmo que tu pegue dois irracionais, o produto deles pode dar racional. Basta que eles completem os quadrados que faltam. Então, se você for parar para pensar, o 8 é 2 elevado a 3. O 3, que é o expoente, é ímpar. Então, obviamente, não vai dar raiz quadrada exata. Ele é um número livre de quadrados, né? Número livre de quadrados é aquele número que pelo menos um dos expoentes é ímpar na decomposição em fatores primos. Então, justamente o fator primo 2, o 8, tem expoente 3. E o expoente 3 não vai admitir uma raiz quadrada exata nesse caso. Mas quando eu multiplico ele por raiz de 2, esse 2 aqui, que tem expoente 1, que também é ímpar, quando pegar o expoente 3, a soma de ímpares é sempre par, e aí eu vou conseguir extrair a raiz quadrada exata desse camarada. Ok? Então, é muito fácil apresentar um contra-exemplo desse para raízes de outras ordens, né? Eu estou matando tudo na raiz mais simples, ou, como já sugeri, por simplicidade. Mas se for um caso, já for tudo, né? A não ser que esse fosse o único caso, mas aí você pode provar que não é possível. Então, Mas, é possível. Opa. No caso, tem algum exemplo que funcione isso aí? Pegar dois racionais? Você pode pegar números que sejam todos livres de quadrados, cujo produto deles, em pelo menos um, tem ímpar. Então, por exemplo, tu pega um cara que seja livre de quadrados na base 2. Aí tu pega um cara que seja livre de quadrados na base 3. Quando tu faz o produto entre eles, ele continua livre de quadrado no 2, livre de quadrado no 3, porque não necessariamente existam parcelas 2 e 3 na decomposição que formem um expoente par. Então, se tu tem as garantias que na fatoração em primos de cada um dos irracionais reste, depois do produto, pelo menos um expoente ímpar, é o suficiente para garantir que o produto vai dar irracional. Mas aí você teria que ter certeza com relação à decomposição prima, os fatores exponenciais de cada um. Aí você tem como fazer essa garantia, de fato. Outra é se você tiver índices de radical diferentes. Então, por exemplo, tu estiver aqui fazendo uma raiz cúbica uma raiz quinta, ou uma raiz cúbica uma raiz sexta. Aí sim, é possível que tu faça o produto, consiga reduzir a um radical de mesmo índice e ainda assim ele ficar fora dos racionais. Desde que os expoentes convertidos para o novo índice tenha pelo menos um ímpar. Então a grande história é, se um dos caras na decomposição, depois de feito o produto, ainda assim tiver expoente ímpar, aí esse cara fica irracional. Ok? Então tudo paira aí sobre a possibilidade de, ao final, ao frigir dos ovos, você ter pelo menos um cara na decomposição prima de pelo menos um dos fatores, basta um, inclusive, ainda tem fator ímpar. Se ele tiver fator ímpar, então, vai dar sempre irracional. Ok? Mas é assim, já um resultado muito para livres de quadrados. Aí você pode provar com análise que o conjunto dos números livres de quadrados é não enumerável, né? Então, tem gente que nem presta nesse conjunto. Apesar de, na teoria da medida, ele tem medida nula. Os racionais inteiros têm, imagina ele. O produto não deu certo. Pelo menos, não dá certo sempre. A divisão também é muito fácil de você
encontrar um contra-exemplo, né? O próprio contra-exemplo que eu dei aqui, ó, no produto, ele também me dá um contra-exemplo para o quociente. Da seguinte forma, ó. Eu quero A sobre B. Será que esse cara pertence aos irracionais? Obviamente, B é diferente de zero, né? E se assim for... Bom, nem é necessário, né, eu colocar que B é diferente de zero, porque eu supus lá no começo que B era irracional e o zero não é irracional, então, obviamente, B não é zero. Então, não vou nem escrever, porque ele já está bem amarradinho lá no enunciado, né, nas condições. Será que a divisão de irracionais dá sempre irracional? Essa é a questão. Como eu já tinha dado spoiler, né, a resposta é não. Basta novamente tomar o A igual a raiz de 8, se tomar aqui o B igual a raiz de 2, quando tu vai dividir esses dois camaradas, A sobre B, isso daqui dá raiz de 8 sobre raiz de 2, que é raiz de 4, que é 2, que pertence aos racionais. Então, é possível, sim, dividir dois irracionais e o resultado dá racional. E observe que eu estou usando aqui fortemente o fato de raiz de 8 ser irracional por ele ser um número livre de quadrados, né? O 8 é 2 elevado a 3, 3 é ímpar, e, portanto, 8 é livre de quadrados. E, como exercício lá da lista de vocês devem provar que todo número livre de quadrados é necessariamente irracional. E não é difícil de provar. Tentem construir um argumento legal sobre a decomposição prima que dá certo. Bom, então, irracionais não tem fechamento nem para soma, nem para diferença, nem para o produto, nem para o quociente. A última pergunta que nos tinha sido feita é se a potência entre irracionais dá irracional também. A resposta é não. Alguém tem ideia de um contra-exemplo para cá? Base irracional, expoente irracional, e ainda assim a potência geral observada por ele se dá racional? Isso é legal. Tome o A como sendo 2 raiz de 2. 2 elevado a raiz de 2. Tome o B como sendo o raiz de 2. Quando eu faço A elevado a B, vai ficar 2 elevado a raiz de 2, que é o número da base, elevado a raiz de 2. E aí morreu, né, gente? Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Aqui vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Né? Raiz de 4, que é 2. E 2 elevado a 2 é 4. Que pertence aos racionais. Então, de fato, eu posso pegar dois caras que são irracionais e a potência, né, deles dá racional. Os irracionais não são muito bem comportados com respeito às operações básicas, não. Ok? Isso daqui era um bom problema para eu ter colocado na lista e agora eu acho que está sem jeito, que eu não coloquei. Mostrar que 2 elevado a raiz de 2 é irracional. Porque ele não... A demonstração dela é bem curiosa, inclusive. Você pode usar logaritmos, pode fazer um bocado de coisa, mas é um resultado legal. Ok? Gente, com respeito a esse quadro aqui, sobre a não constatação do fechamento com respeito às operações elementares do conjunto dos números irracionais. Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Bom, um resultado que eu usei bastante aqui, que eu vou acabar provando e ajudando de certa forma vocês, é a seguinte. Em muitos casos, eu usei o fato que esses números aqui, eles são irracionais. Então, vou provar aqui um resultado que é de muita valia. Eu vou provar um caso e aí, com a ideia vocês provam os outros. Que seria o seguinte.
Se alfa é racional e beta não é, então alfa mais beta não é. Então, se tu tem um número que é racional e outro que é irracional, a soma vai dar irracional. Ok? Como é que a gente prova isso daqui? Para a gente provar isso daqui, você pode fazer por absurdo. Né? Então, você supõe que o alfa mais beta seja racional. Com qual parte de você provar que as coisas são racionais, irracionais ou não? Acaba sendo por absurdo. Então, suponha que a soma alfa mais beta seja racional. Se ela é racional, então existem P e Q pertencente aos inteiros, Q diferente de zero, tal que alfa mais beta se escreva da forma P sobre Q. Observem que eu estou dizendo aqui que se alfa mais beta é um racional, então ele pode ser escrito na forma de fração, com numerador e denominador inteiros, né? Obviamente, denominador diferente de zero. Então, pronto. Eu tenho aqui que alfa mais beta é P sobre Q. Eu vou pegar agora o alfa e vou jogar para o outro lado. Então, eu vou escrever assim, beta igual a P sobre Q menos alfa. Então, P sobre Q é um racional. Alfa, dado, é racional também. Então, aqui do meu lado direito da equação, eu tenho racional menos racional. Racional menos racional é racional, correto? Se eu tenho uma diferença entre racionais, se esse cara é racional, se esse cara é racional, então essa diferença também é racional. Então, eu estou lhe dizendo que o beta é igual a um número que está nos racionais. Absurdo, porque por hipótese o beta não está. Então, das duas, uma. Ou o beta não é racional, ou o beta é racional e você acabou de gerar um cara que seja racional e irracional simultaneamente. Como não existe número racional e irracional simultâneo, e como isso daqui é um absurdo, a gente conclui que o alfa o beta, né, é irracional. Então, quando tu pega um racional e soma com um irracional, necessariamente o resultado deve ser irracional. Ok? A mesma coisa acontece na subtração, na multiplicação, na divisão. Ok? Então, se tem um racional no meio com um irracional, o resultado vai dar irracional. Então, é uma ótima forma de você provar, né, que existem infinitos irracionais. Como é assim, ó, você já sabe que existem infinitos racionais. Se cada racional somado com irracional vai dar irracional, como existem infinitos irracionais, ou existem infinitos racionais, por consequência, existem infinitos irracionais. E aí morreu. Ok? Então, o conjunto dos números racionais também é infinito. Ok? Dúvida, gente, nessa construção aqui? Sobre o fato da soma racional e irracional dar sempre irracional? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, veja o que a gente tem. Racional com racional dá racional. Racional com irracional dá irracional. Irracional com irracional, ninguém sabe. Ok? Então, a gente tem a certeza da soma racional, que dá racional, da soma racional com irracional, que dá irracional, e
não tem certeza nenhuma sobre a soma irracional, já que irracionais somados podem dar irracionais, como também não podem. Então, varia com cada caso. Ok? Tem um resultado legal, que é até um resultado lá da lista, que diz que se tu tem um número que é irracional, então a raiz dele, obrigatoriamente, é irracional também. Então, tipo, a raiz dos irracionais continuam irracionais. Ele é um exercício lá da lista que também não é muito difícil de fazer, não. E ela resolve facilmente esse problema que eu vou trazer aqui para vocês. No caso vocês ainda não tenham feito esse problema da lista, observem o que eu vou fazer aqui, tomem ele como exemplo e apenas generalizem. Ok? Então, os pincéis hoje não estão me ajudando muito, não. No caso aqui, esses 3 pincéis são os cossenos diretores de um vetor. Vocês lembram da relação dos cossenos diretores de um vetor? A soma dos quadrados deles dá 1. É pior do que o seno e o cosseno clássico da trigonometria. Então, prove que a raiz de 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 2 não pertence aos racionais. A raiz de 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 2. E aí? Como é que eu provo que esse camarada... Sim, pela cara dele, ele tem todos os trejeitos para não ser racional, né? Mas aí, como a gente viu que os irracionais não são um conjunto confiável com respeito ao bom senso, à intuição, não, talvez não seja tão interessante assim a gente se confiar nisso, né? Então, como é que eu provo isso daqui? Bom, vamos pegar esse cara aqui. E vamos chamar de x. Bom, como eu tenho um radical maior, eu vou pegar e vou elevar ao quadrado. Ok? Então, elevando tudo ao quadrado, esse primeiro radical vai embora. Então, fica 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. E aqui fica elevado ao quadrado. Ok? Só fiz elevar ambos os lados da expressão ao quadrado. Esse primeiro radical externo foi embora e o x ficou ao quadrado. Bom, eu vou passar o 2 aqui para o outro lado, para deixar só o radical aqui isolado. Raiz de 2 mais raiz de 2. E aqui vai ficar x ao quadrado menos 2. Ok? Passei esse 2 para cá. Como tem outro radical bem aqui, eu vou elevar de novo ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar 2 mais raiz de 2. Aqui vai ficar o quadrado. É um produto notável, né, gente? Quando isso daqui for ao quadrado. Então, eu vou elevar logo ao quadrado. Isso daqui dá o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É isso daqui, então. Vou passar esse 2 aqui para o outro lado, para deixar o radical aqui só. Então, isso daqui vai ficar x à quarta menos 4x ao quadrado. Passando aqui vai ficar mais 2. Esse carinha aqui. Bom, eu sei que aqui ficou sozinho raiz de 2. Esse cara sozinho, eu sei que ele é irracional, né? Então, suponha, bem aqui, que o x fosse racional. O x é esse cara aqui do começo, é quem você quer provar que é irracional. Então, suponha que ele não seja irracional. Por absurdo, suponha que ele seja racional. Se ele for racional, racional elevado à quarta potência dá racional. Racional ao quadrado é racional. 4 vezes um racional é racional. Racional menos racional é racional. Racional somado com 2, que também é racional, é racional. Então, este lado de cá
garantido o fechamento dos racionais, esse polinômiozinho, x4 menos 4x2 mais 2, ele é todo racional. Mas ele está sendo igual a raiz de 2, que é irracional. Portanto, isso daqui seria um absurdo se eu supusesse que o x era racional. Portanto, o x só pode ser irracional. E se o x é irracional, então esse camarada, que é o próprio x que eu chamei no começo, ele é irracional. Portanto, dados esses argumentos, x não é racional. Que o x é esse raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. Tranquilo, moçada? Dúvida sobre essa construção aqui? Dúvida? Não, Décio, tranquilo. Tranquilo, né? Ok. Vocês acham que se eu substituísse o sinal de mais pelo produto, será que mudava alguma coisa? E sendo mais grosseiro ainda, se eu fizesse um produto infinito com essa mesma configuração, ainda assim, será que esse camarada dava irracional? Acredito que Vamos lá. sim. É nessas horas que você fica assim, temeroso de dar uma resposta, porque nada se tem ao certo dos irracionais, né? Então, prove que raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, infinito, né? Pertence ou não pertence? Chutômetro. Pertence ou não pertence? A raiz da raiz da raiz da raiz da raiz, ela... Aí por diante. É irracional Não? pra mim. Acredito que Hã? seja. Acredito que seja irracional. Prove que isso daqui pertence aos racionais. Estranho, né? Individualmente, cada cara desse é altamente irracional. Mas aí quando tu joga esse negócio pro infinito, parece que o infinito sai arredondando, arredondando, arredondando. Não sei o que acontece no infinito, não que alguém saiba, mas chega um momento que vocês vão ver que vai acontecer uma magia aqui no expoente. Né? Você vai ter uma série absolutamente convergente. Aí, quando isso acontece, só rima mesmo para entender. Vamos lá. Prova. Bom, gente, observe que esses dois aqui, ele está submetido somente a um radical, correto? Então, ao escrevê-lo na forma de potência, esse primeiro 2, ele fica elevado ao expoente 1/2. Todo mundo concorda aí? Esse segundo 2, ele tem 2 radicais sobre si. Se cada radical sobre o 2 na raiz quadrada é meio, então esses 2 radicais aqui dão 1/4. Então esse segundo 2, ele vai ficar 2 elevado a 1/4. O próximo 3 aqui, né, esse camarada aqui, o terceiro, ele tem 2, 3 radicais sobre si. Se ele tem 3 radicais sobre si, ele vai ficar 2 elevado a 1 sobre 8. Esse próximo vai ter 4 radicais sobre si, então vai ser 2 elevado a 1 sobre 16 avos. E assim por diante. Tranquilo? Lembrando que cada radical é meio na exponenciação, né? E quando você tem 2 radicais, você toma o produto, né? Então, 1/4 é 1/2 vezes 1/2, por serem 2 radicais. 1/8 é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, por serem 3 radicais. E assim por diante. Então, esse primeiro cara é meio elevado a 1, meio elevado a 2, meio elevado a 3, meio elevado a 4, e assim sucessivamente. Tranquilo? Agora, observa, gente, que eu tenho aqui um produto de potências de mesma base. Se eu tenho um produto de potências de mesma base, eu vou repetir a base, que é o 2.
E no produto, eu somo os expoentes. Então, isso daqui vai ficar 1/2, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/6, mais, né, assim por diante. Tranquilo? E agora a gente observa que aqui no teu expoente, meio mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, e aí por diante, isso daqui é uma PG. É uma PG, na verdade, isso é uma soma de PG. É uma soma de PG infinita. E observe que a razão dessa PG é justamente 1/2. E o primeiro termo dela é exatamente 1/2. Então, quando tu usa aquela classicíssima fórmula de soma infinita de uma PG convergente, né? Então, vocês lembram como é que é? A fórmula é A1 sobre 1 menos Q, onde A1 é o primeiro termo e Q é a razão. Né? O A1, no nosso caso, é 1/2, e a razão é justamente 1/2, né? Eu estou sempre multiplicando por 1/2. Então, isso daqui vai ficar 2 elevado a A1, que é meio, dividido por 1 menos meio. Isso vai dar 2. Em cima eu vou manter, que é 1/2. Embaixo eu vou subtrair. 1 menos 1/2 é justamente 1/2. No expoente, 1/2 dividido por 1/2 é 1. Então, isso daqui dá 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. E 2 pertence aos racionais. Então, acabou. Então, esse camarada aqui, a raiz de 2, da raiz de 2, da raiz de 2, da raiz de 2, interadamente a perder de vista, dá exatamente 2 como resultado. Tem uma convergência absoluta na reta. E, óbvio, 2 pertence aos racionais. Portanto, esse cara, que por mais que as parcelas isoladamente sejam absurdamente irracionais, dada a completude da reta, isso dá racional. Dúvida, gente? Dúvida? Não, Décio. Tranquilo, né? Assusta às vezes, mas depois que você para e entende, é bonito, né? Você não pode prever muita coisa, mas você fica satisfeito. E toda aquela história da completude da reta, dos cortes de Dedekind e tudo, de fato se desenha muito bem. Né? Dá tudo certo ao frigir dos ovos. Ok. Como eu gosto muito do raiz 2, pergunta. Prove que, a raiz de 2 elevada a raiz de 2 elevada a raiz de 2, pertence ou não pertence aos irracionais? Aos racionais, perdão. Eu não arrisco mais nada. Raiz de 2 elevada a raiz de 2 elevada a raiz de 2 e a perder de vista. Da racional ou da irracional? Aí no caso, tu fazia o mesmo processo que fez na anterior, tu colocava, no caso, a raiz de forma expoente, né? Tipo, 12 elevado a 1 meio, né? Elevado a 12 elevado a 1 meio, seria assim? Cara, eu confesso que eu não tentei. Não Não, né? tentei. Isso daí que tu imaginou, não tentei. Fiz por outra saída, mas pode ser até que sim, vai. Depois tenta fazer. Nossa, não sei. Vou dizer que eu acho que vai dar certo. Na prática, eu não acho. Queria colocar na lista, né, tu? Pois é, cara. Esse negócio de escolher questão de madrugada não dá certo, não. Eu só começo a pensar depois do café da manhã. Aí eu acabo lembrando de. É bom que os ótimos problemas eu lembro na hora da aula, então o importante é que a gente aprenda essas coisas, né? Mas é um ótimo problema para a lista também, né? Mas isso daqui, por incrível que pareça, é racional.
É absurdo, porque isoladamente nenhuma delas é. Nenhuma. Mas, concatenando isso daqui até os braços de rima, até o infinito aí, é racional. Então vamos provar. Tem um truque que a gente usa muito. Ele é grosseiro, mas ele é muito útil. É o seguinte, ó. Vou pegar esse cara, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, infinitamente, né? Que é o que está dado um problema. Vou chamar esse cara de x. Aqui tem infinitos, né? Tem infinitas parcelas. Aqui eu expus 3 porque quis, mas eu poderia ter exposto mais, correto? São infinitas, eu exponho tantas quantas eu queira. Então, vou expor uma a mais. Então, vou expor o seguinte. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, infinitamente. Isso vai continuar sendo x. Porque a única diferença é que aqui eu tinha optado por ter 3, aqui eu optei por ter 4. Então, optei por ter mais. Então, observa quando a gente chega bem aqui, ó. Quem é raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 infinitamente? X. É o x. Então, isso daqui, ó, é raiz de 2 elevado a x igual a x. Ok? Me diga quem é o valor de x. Isso daqui dá para fazer por teste. Dá uma olhada nessa configuração e me diga quem é x. No Stickling, não. Tá bem óbvio quem é o resultado. Eu tenho raiz de 2 elevado a x e isso está dando x. Quem é x? X é 2, pessoal. Quanto é raiz de 2 elevado a 2? É raiz de 4, que é 2. Então vai ficar 2 igual a 2. Então, o valor de x é 2. E o que é 2? 2 é um número racional. Então, quando eu tenho raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2, isso, na verdade, é simplesmente 2. E 2 é um número racional. Portanto, raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2, e assim sucessivamente, dá como resultado 2, que é racional. Engraçado, né? Rapaz, esse método aí parece até uma trapaça. É um cheat. É quase na trapaça mesmo. Mas esses problemas que tem, que você acaba dependendo da completude da reta e das garantias que a sequência dada forma uma série absolutamente convergente, acabam sendo esses truques. Né? Para você encontrar a convergência dela, o fato você tem que ter umas cartas na manga. Isso daqui é uma muito comum. E é claro, quando você bate o olho aqui, você não precisaria necessariamente resolver essa equação aqui por teste, não. Se você aplicasse o logaritmo dos dois lados da equação, passaria o x como potência para frente, reorganizando, você conseguiria encontrar a solução de x igual a 2 também. Mas é porque aqui ficou muito óbvio, né? E daria o resultado mais explícito. Então, o resultado disso daqui é 2 e 2 é racional. Tranquilo? É meio complicado de você imaginar assim, em situações quaisquer como você faria para
para encontrar soluções para problemas assim. Mas matemática é TPP, né? É tempo, prática e paciência. Tem muito para onde você correr fora do TPP, não. É tempo para pensar, paciência e prática. Com o tempo as coisas vão se realizando de forma mais natural. Matemática não é 100 metros rasos, é maratona. Você não pode ir afoitado, querendo chegar logo ao resultado, não, porque é mais fácil você cair. É mais resistência e planejamento. Dúvida? Esses dois belíssimos problemas aqui, sobre irracionalidade no infinito e as convergências absolutas sobre a completude da reta? Vamos lá. Bom, a gente já fez aqui uns resultados bem bons aqui sobre os irracionais. Agora vamos adentrar um pouco a geometria, porque lá tem irracionais a loucura, né? Tanto que há quem diga que o primeiro irracional que começou a dar problema foi lá na escola pitagórica, quando um dos caras lá pegou o isósceles 1, aí foi atrás de tomar a hipotenusa dele, né, por Pitágoras, encontrou raiz de 2, e como, obviamente, a ideia do raiz de 2 passava longe de ser compreendida para a escola pitagórica, aí deu o que deu, né? Há quem diga. Se bem que na época, não sei se bem na época, agora me falha o marco temporal, o Eudoxus já falava um pouco sobre os incomensuráveis, né? Mas entre a ideia dos incomensuráveis de Eudoxus até as certezas pelos cortes de Dedekind, milênios, né? Não dá para a gente tomar isso tanto como o primeiro marco irracional à matemática, não. Na verdade, esses ensaios, essas coisas mais sérias levadas a respeito dos irracionais, provavelmente elas venham ali nos trabalhos de Galois, né? Quando ele começa a falar ali sobre os métodos de resolução de equações polinomiais pelo método dos radicais, e aí ele prova que não funciona depois do método de Cardano-Tartaglia. Então, você consegue resolver equações polinomiais de grau 2 por radicais, tanto que Bhaskara tem um radical, né? Você consegue resolver a ordem 3, né, lá pelo dispositivo de Cardano-Tartaglia, até mesmo pelos métodos de Ferrari, você consegue. Do 4 em diante, as coisas já não funcionam bem, né? O Gauss ainda consegue fazer muita coisa a respeito disso, mas a gente começa a esbarrar muito nos irracionais dentro desse contexto mais das soluções das equações polinomiais. Por mais que a gente tenha, não sei se vocês lembram, os problemas clássicos de matemática, né? Que são a quadratura, a duplicação e a trissecção. A duplicação do cubo é um caso que só faz muito sentido para a gente agora com a matemática moderna, quando você tenta duplicar o volume de um cubo e descobre que nem de longe é duplicar a sua aresta, né? Porque duplicar a aresta de um cubo significa octuplicar o seu volume. Está absurdamente 800% de diferença, sei lá, por aí. E que, na verdade, o fator de proporcionalidade envolvido é raiz cúbica de 2. É um fator irracional muito específico, né? Muito particular. E aí tem o pi, né? Aquela história lá, o número de Euler, aí você vai lá para o número de Avogadro. Então tem coisas aqui que não nos cabem aqui, porque, enfim, isso aqui não é uma aula de história da matemática, né? Mas é de certo que os irracionais começam a ficar mais fortes, digamos que para o advento da matemática moderna, né? A álgebra, a teoria dos corpos, a teoria dos números, e principalmente na ascensão da teoria dos números algébricos transcendentes, né? Aí sim, os caras começam a ficar muito fortes. Bom, mas a trigonometria ela já traz muito, né, dos irracionais. Até porque a gente tem pouquíssimos senos e cossenos, né, que sejam racionais. Bom, mas não quero falar disso, não. Quero falar disso, né?
prove que cosseno de 20 graus não pertence aos racionais. É que você prova para mim que o cosseno de 20 graus, que é o π sobre 18, né? Radianos, 20 graus. Π sobre 18 radianos, o cosseno dele não é racional. Bom, aqui a gente vai fazer uso de um pouquinho de trigonometria. Um pouquinho assim, é modo de falar. Bom. Normalmente, quando a gente procura um camarada como esse, tu tem que procurar um cara que tu conheça o valor exato de seno e cosseno, que tu possa ter uma estimativa para perto dele. Então, se tu pegar aqui, por exemplo, o 20 graus, que é o meu objeto de estudo, o dobro dele, que é o 40, eu também não sei, né? Seno, cosseno, tangente, nada. Mas eu sei o 60, que seria o triplo dele. Então, se eu faço assim, prova, se eu tomar o x como sendo 20 graus, então 3x seria 60 graus, óbvio. E cosseno de 60 eu sei quanto é, né? Cosseno de 60 Agora a trigonometria me fez passar vergonha. Cosseno de 60 é o meio, né? É um meio, né? Que feio. Mas, enfim. Bom, então eu tenho x e eu estou atrás do 3x, no cosseno. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu não tenho quase nenhuma fórmula de trigonometria decorada, vamos fazer aqui o seguinte. Quem é o cosseno de 3x? Né? Que vai ser o cosseno de 60. O cosseno de 3x ele é o cosseno de 2x mais x. Correto? E pela fórmula da soma de arcos para o cosseno, isso vai ser cosseno de 2x vezes cosseno de x menos seno de 2x seno de x. Correto? A trigonometria nos diz que isso daqui acontece. Só que aqui ó, aparece o cosseno do arco duplo e o seno do arco duplo. Então, eu vou pegar e vou escrever quem esses caras são. Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, vezes o cosseno de x, menos seno de 2x é 2 seno de x cosseno de x, vezes seno de x. Ok? Fazendo a distributiva aqui, cosseno ao quadrado com cosseno vai dar cosseno ao cubo de x, menos seno ao quadrado de x, cosseno de x. E aqui, ó, nessa outra parcela, menos 2 seno x, cosseno x, seno x, seno com seno dá seno ao quadrado, né? Então, isso daqui vai dar 2 cosseno x, seno ao quadrado de x. Beleza, gente? Estão acompanhando? Como só é continha de trigonometria, eu estou indo um pouquinho mais rápido. A minha ideia é que fique apenas o cosseno de x, que é onde eu vou colocar os 20 graus. Então, é interessante que eu dê um jeito nessa equação de ficar tão somente fatores cosseno. Mas aqui, tanto tem fatores cosseno como tem fatores seno. Mas, aparece seno ao quadrado. Então, eu vou pegar e vou colocar esse cara em evidência. Então, eu vou fazer o seguinte. Cosseno cubo x. E esse camarada e esse tem o seno em comum. Né? Estão negativos e tem o seno em comum. Então, eu vou colocar menos seno ao quadrado de x em evidência. E aqui vai ficar... Lê, nem precisa, né? Você não deixa aqui.
Se aqui tem, ó, seno ao quadrado cosseno, e aqui tem 2 seno ao quadrado cosseno, isso vai dar 3, né? Porque aqui é menos, aqui também é menos, nas iguais eu somo. Então, isso vai dar menos 3 seno ao quadrado de x cosseno de x. Só que o seno ao quadrado eu posso transformar em cosseno, né? Pela relação fundamental da trigonometria. Então, isso daqui dá cosseno ao cubo de x menos 3 cossenos. Eu vou logo trazer o cosseno aqui para perto dele. E o seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Agora vai ficar legal. Porque aqui vai dar cosseno ao cubo. Aplicando a distributiva, menos 3 cosseno vezes 1 dá menos 3 cossenos. Menos com menos é mais, então aqui vai dar 3. Fica 3. Cosseno ao cubo de x. Ótimo. E aqui tem cosseno ao cubo com 3 cosseno ao cubo. Então dá 4 cosseno ao cubo de x menos 3 cosseno de x. Pronto. Me livrei dos senos. Conclusão. Do lado esquerdo, eu tenho cosseno de 3x. E aqui ao final, eu tenho 4 cosseno ao cubo de x menos 3 cosseno de x. Se eu venho aqui para o que está em azul, eu pedi para que você tomasse o x como sendo 20 graus. Se x é 20 graus, cosseno de 3x é 60 graus. Então, isso aqui vai dar cosseno de 60 graus igual a 4 cosseno ao cubo de 20 graus menos 3 cosseno de 20 graus. Só que cosseno de 20 graus é tabelado, né? É um meio. Então, é meio igual a 4 cosseno ao cubo de 20 graus menos 3 cosseno de 20 graus. Ajustando, né, esses dois que estão aqui embaixo, vai passar multiplicando. Então, aqui vai ficar 1 igual a 8, né, 2 vezes 4, cosseno ao cubo de 20 graus, menos 6 cosseno de 20 graus. Resolvendo, né, passando um para o outro lado, aliás, isso vai dar 8 cosseno ao cubo de 20 graus, menos 6 cosseno de 20 graus, menos 1 igual a 0. Então, eu tenho aqui uma equação trigonométrica para resolver. Ou não, né? Estou falando assim, resolver significa dar sentido ao que eu estou fazendo. E observem que eu não pedi para que você me dissesse quem é, quanto vale. Pedi que tu provasse que não é racional. Aí, nessa hora, tu pensa, minha trigonometria não me dá subsídios para resolver uma equação trigonométrica como essa. Que é uma equação trigonométrica cúbica, né? Observe que aqui tem cosseno de 20, aqui também tem cosseno de 20. Na verdade, eu tenho a mesma expectativa, né? Eu tenho a mesma variável. Só que aqui ela está ao cubo, aqui ela está linear, né? Elevado a 1. Se nessa hora tu conhecesses talvez vocês até conheçam, mas você lembrar, e lembrar é chato que só, do método de Cardano-Tartaglia para resolver equações cúbicas, né? Aquela que tem o radical, né? Não lembro não, normalmente eu tenho que demonstrar antes de fazer. Você poderia calcular e descobrir quem é, na verdade, esse valor. Só que aqui eu não quero o valor dele ainda. Eu quero só mostrar que ele é irracional. E agora, pessoal, antes de eu apagar, dúvidas nessa construção trigonométrica? Dúvida aqui como eu manipulei, usei de trigonometria? Alguma dúvida? Bom, vamos lá. Bom, então, o que eu tenho aqui é o seguinte. Eu vou tomar
o cosseno de 20 graus como sendo um certo K. Só para deixar essa equação menos carregada. Então, se o cosseno de 20 graus é K, aquela equação aqui escrita em K, ela fica 8K3 menos 6K menos 1 igual a 0. É isso. Bom, vai ter uma equação curta, né? Então, na verdade, o que eu quero é o seguinte. Se eu provar que essa equação não admite raízes racionais, e como K é o cosseno de 20 e é uma raiz para essa equação, então, se eu provo que essa equação não tem raízes racionais, eu estou indiretamente provando que o cosseno de 20 não é racional. Essa é a ideia. Então, não preciso resolver, eu só preciso garantir que a solução dela não é racional. E aí, na primeira aula da gente, a gente falou sobre o teorema das raízes racionais. É aquele teorema que garante se a raiz de um polinômio é ou não é racional, né? Então, como é que era a ideia do teorema das raízes racionais, lembrando a vocês? Eu pegava o coeficiente líder e o coeficiente independente. No meu caso, o líder é 8, o independente é menos 1. Aí o que é que eu fazia? Eu tomava os divisores de cada um desses caras. Então, vou chamar o líder de Q, que vai ser 8. Vou tomar o independente como sendo P, que é menos 1. E aí eu tomava o conjunto dos divisores desses caras. Então, a partir daqui, eu vou tomar os divisores do 8. Os divisores do 8 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8. E aqui os divisores de menos 1 são mais ou menos menos 1. Lembre, esse daqui é o método que a gente usava outrora, né? Teorema das raízes racionais. E aí, como é que eu fazia uma pseudo-estimativa de quem poderiam ser os candidatos a raízes? Aí eu tomava aqui todos os possíveis P sobre Q. Seria, né, justamente mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4 e mais ou menos 8. Tradução: se essa equação polinomial tiver raízes racionais, tem que ser alguma dessas aqui. Aí como é que eu vou saber? Eu tenho que ir uma a uma testando. Então eu tenho que substituir o K por 1, depois por menos 1, depois por 2, menos 2, e assim sucessivamente, até esgotar todas as 8 possibilidades. Observadas as 8 possibilidades, se nenhuma delas resolver o meu problema, significa que não há raízes racionais para esse polinômio. Obviamente eu não vou fazer essa conta, né? Eu já fiz alguma vez. Então, a conclusão é a seguinte: nenhuma dessas raízes vai resolver esse problema. Nenhum desses fatores vai resolver esse problema, ademais. Então, se eu chamar esse polinômio aqui, por exemplo, de polinômio QX, que é o 8QK, né? A variável é K, 8K3 menos 6K menos 1. Então, você vai fazendo as contas, façam para se convencer. O Q de 1 não dá 0. O Q de menos 1 também não dá 0. Nem o Q do 2. Nem o Q do menos 2. Nem o Q do 4. Nem o Q de menos 4. Nem o Q de 8. Nem o Q do menos 8. Ou seja, nenhum
dos prováveis candidatos à raiz racional, realmente é raiz. Porque todos eles não vão dar zero. Bom, se nenhum deles é zero, significa que nenhuma das raízes desse polinômio é racional. Se nenhuma das raízes desse polinômio é racional, significa que todas são irracionais. E se elas são irracionais, a gente conclui que o cosseno de 20 graus também é irracional. Ok? Então, com isso, você finaliza a demonstração, né, provando que, de fato, pelo teorema das raízes racionais, nenhuma das raízes desse polinômio dado pode ser racional e, portanto, o próprio cosseno de 20, que gerou esse polinômio pelo cosseno do arco triplo, não pode ser racional também. Ok? É muita conta, né? É muita álgebra, mas você consegue provar que, de fato, o cosseno de 20 graus não é racional. Ok? E aí depois você consegue provar que o seno também não seria. Tangente e tudo mais. Ok? Dúvida nessa construção da gente? Meio, às vezes meio feia, né? Bem carregada de conta, mas essa é a ideia para você provar. Dúvida? Não, Anderson. Só é pesado, mas deixa eu fazer as coisas. Bom, se agora a gente sabe que essa camaradagem todinha é irracional, vamos pelo menos agora aprender uma estimativa, né, para eles. Bom, eu conheço lá o 0, 30, 45, 60, 90, esses arcos notáveis, eu sei calcular seno, cosseno e tudo. Agora os outros, ou a gente tem uma tabela trigonométrica ao lado para nos dar condições, ou a gente tem que usar calculadora ou coisas do tipo, né? Mas aqueles números devem ter saído de algum canto. Então vamos agora criar métodos para aproximar numericamente seno e cosseno. Vamos lá. Bom, eu vou fazer o cosseno e aí vocês fazem o seno. Vou pegar aqui o cosseno. Vou pegar aqui a função f de x igual ao cosseno de x. Essa função aqui, ela é periódica, né? Você sabe que f de x mais 2π, ela é a própria f de x, né? Eu cosseno a cada 2π, ele retoma os valores. Mas existe outra periodicidade do cosseno que é muito interessante para a gente, que é a periodicidade das suas derivadas, né? Se eu pegar a função cosseno, a primeira derivada dela é menos seno, a segunda derivada dela é menos cosseno, a terceira derivada dela é seno, a quarta derivada dela é cosseno, que inclusive é ela mesma, né? Significa que a cada 4 derivadas que tu dá em cima do cosseno, ele retorna. Então, posso resumir as classes de derivada do cosseno da seguinte forma. Se a função f é cosseno, ela é ela mesma. Se o n for congruo a 0 módulo 4, é menos seno. Se o n for congruo a 1 módulo 4, é menos cosseno. Se o n for congruo a 2 módulo 4, e é seno se o n, que é a ordem de derivação, né, for congruo a 3 módulo 4.
Então, se você quiser saber qual é a ordem da derivada do cosseno, é só olhar para o expoente e observar qual é o resto de divisão que ele deixa por 4, né? Então, a 17ª derivada do cosseno, por exemplo, 17, né? 17 dividido por 4 deixa resto 1. Se deixa resto 1, então a 17ª derivada do cosseno é menos seno. Não precisa aí sair derivando. Não. Pega a ordem da derivação, toma o resto da divisão por 4, e ela vai cair exatamente sobre um desses camaradas aqui. Se deixa resto 0, dá cosseno. Se deixa resto 1, menos seno. Se deixa resto 2, menos cosseno. Se deixa resto 3, seno. E aí, por diante. Eu vou usar esse fato aqui para expandir o polinômio de Taylor dela. Já usou aqui o polinômio de Taylor uma vez? Eu acho que foi para fazer uma aproximação da exponencial. Agora eu vou para fazer isso para o cosseno. Não sei se vocês tinham já se deparado com essa notação aqui para congruência, porque normalmente a gente coloca, né, n congruo a 0, aí coloca mod 4, né? Salvo problemas de confusão, você pode colocar a classe de equivalência do módulo sobre as três bases. Claro, quando não houver perigo de confusão para outro conceito. Vamos lá. Lembrando o polinômio de Taylor, né? Invocando aqui Taylor mais uma vez. Taylor é um ótimo aliado para você aproximar coisas. No infinito, o polinômio dele fica bem próximo, né? Como a gente já viu outrora. Mas a gente vai fazer o seguinte. Lembrando, eu vou fazer Taylor por Maclaurin. Então, eu vou optar por fazer em torno do 0. Tá bom? Então, se eu pegar aqui vou pular lá os passos, porque a gente já fez isso daqui. Fazendo isso em torno do 0. Então, isso daqui, não sei se vocês lembram, somatório com k variando de 0 até infinito, de a késima ordem da derivada aplicada no ponto 0 sobre fatorial da ordem vezes x elevado à ordem. Ok? Então, ó, se eu olho para o késimo aplicado a 0, que vai compor o coeficiente, né? Porque isso daqui é um coeficiente, né? Isso daqui é tudo número. A variável vai estar aqui. Então, vamos ver como é que esses caras ficam. Se o K ele for côngruo a 0, daria o próprio cosseno, e o cosseno de 0 é 1. Então, isso daqui daria 1 se o K for côngruo a 0 módulo 4. Se o K for côngruo a 1, vai dar seno. E o seno de 0 é 0. Se o K for côngruo a 2, módulo 4, vai dar menos cosseno na derivada. Como o cosseno é 1, então vai dar menos 1. E se, por fim, se o K for côngruo a 3, módulo 4, então vai dar seno e o seno é 0. Então, o que eu posso observar aqui é que os coeficientes ímpares vão se anular. Se você olhar aqui, ó, vai dar 0 se for congruente, o expoente for congruente a 1, e vai dar 0 também se ele for congruente ao módulo 3. Então, eu não vou ter expoentes ímpares na minha expansão por Taylor do cosseno. Vou ter apenas caras pares. E esses caras pares, além do mais, eles ficam alternando, né? O primeiro dá 1, depois dá menos 1, depois dá 1, depois dá menos 1, depois dá 1, depois dá menos 1, e fica assim.
Então, como é que vai ficar a cara da minha função f aqui, do meu cosseno? Bom, no zero, no próprio zero, vai dar 1. O 1 não vai ter. O outro vai ser menos 1. Vai dar menos x2 sobre 2 fatorial. O 3 não vai ter. O próximo é o 4, que deixa o resto zero na divisão por 4. Então vai ficar x4 sobre 4 fatorial. O 5 não tem, que é ímpar. O 6 vai dar negativo. Vai ser menos x6 sobre 6 fatorial. E assim por diante. Então essa daqui é a expansão da cosseno por Taylor. Isso aqui é a cosseno expandida. Então, quando eu quero agora descobrir o cosseno aproximado de um valor, basta eu substituir o valor aqui na expressão que eu tenho uma aproximação do cosseno. Dúvida nessa construção aqui, pessoal? Não, Anderson. Isso daqui deixa bem claro uma propriedade que o cosseno tem, que é muito bacana, né? O cosseno é uma função par. E agora fica bem óbvio, né? Observe que todos os expoentes são pares. E quando o expoente é par, independente de ser positivo ou negativo, desde que x seja real, ao quadrado dá positivo, a quarta dá positivo, a sexta dá positivo, ou seja, na prática nada muda. Essa é uma forma bem, né, bem diferentona de provar que o cosseno é uma função par. Odécio, eu queria fazer isso do seno. Eu tenho que repetir todo esse processo que tu fez, analisar as derivadas do seno, buscar as classes de congruência, expandir Taylor, observar a ordem dos coeficientes. Não. Quem é quem é o cosseno? É a integral do seno. Não é isso? Quando eu pego, quando eu faço a integral do cosseno, eu não descubro o seno? A derivada do seno é o cosseno. Portanto, a integral do cosseno é o seno, pelo teorema fundamental do cálculo, né? Então, se eu quero, a partir desse cosseno, descobrir quem é o seno, era só aplicar a integral aqui. A integral de 1 a x, a integral de x2 é x3 sobre 3, aí o 3 de baixo pega esse e se transforma no 3 fatorial. A integral de x4 é x5 sobre 5. Quando o 5 pega o 4 fatorial, dá 5 fatorial. E assim por diante. Então ficaria x menos x3 sobre 3 fatorial, x5 sobre 5 fatorial, x7 sobre 7 fatorial, e assim por diante. E aí você conclui também que, como agora os caras deixam de ser pares e se tornam ímpares, a função seno é uma função ímpar. E aí, resolvi os problemas. Ok? Então, vou escrever aqui só os resultados finais. Isso é muito bom que vocês dominem polinômio de Taylor e daqui a algumas aulas o polinômio interpolador de Lagrange, porque vocês têm ferramentas que numericamente são capazes de fazer ótimas aproximações. Aqui você vai definir o tamanho do seu erro. Então, se você errar muito, foi uma escolha sua. Porque você pode sair pegando o próximo cara aqui, o mais x8 sobre 8 fatorial. Como esse cara de baixo é muito grande, né? Eu nunca fiz nem até o 7 fatorial. Nem tenho interesse em saber quanto é. Mas é um cara bruto, né? O cara vai para o infinito muito rápido. Então, os erros vão ficando suficientemente pequenos. Então, você vai indexando e melhorando isso daqui. Bom, então, ao frigir dos ovos, o cosseno do x é 1 menos x2 sobre 2 fatorial. Observe que 2 fatorial é 2. Eu poderia colocar somente 2 aqui. Mas eu vou manter o fatorial para que você lembre da máxima sobre a construção. 6 sobre 6 fatorial e assim por diante. E o seno, que é só aplicar a integral, né? Daria x menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, mais, menos x7 sobre 7 fatorial, e assim por diante. Ok?
Então, você agora tem as expansões da função seno e da função cosseno. E agora você escolhe o x do jeito que você quiser. Modesto, eu quero saber quanto é seno de 2 graus. Beleza. Você não vai colocar 2 graus. Você vai pegar isso e vai converter em radiano. Lembre que esse x aqui ele é um número real. E entre o ângulo e o arco, a medida é o arco. Né? A medida métrica é o arco. O ângulo, né, a medida angular, é... Isso daqui é o ângulo, né? Isso daqui é o arco. Esquece da definição de ângulo, né? O ângulo, gente, é a região. E região é área. Né? Medida de métrica de dimensão. Então, o ângulo é esse carinha aqui, ó. A gente só diz que ele aqui confunde com a área de um setor circular. Mas o ângulo seria a região. Né? O arco é o que numericamente nos interessa. Então, esse x aqui, ele não é para ser em graus. Vou até colocar aqui. Esse x aqui é em radianos. Então, se eu quisesse lá aproximar aquele cosseno de 20 graus, que eu quero para vocês, isso daqui, na verdade, é o cosseno, 20 graus, é o π sobre 18 radianos. Então, onde tivesse x aqui, você ia colocar π sobre 18. Então, eram dois problemas de aproximação, né? Primeiro, tu ia pegar o π, ia dar a aproximação que tu quisesse, 3,14, 3,1415, sei lá, dividir por 18, tomar um número razoavelmente aproximado dele, e aí substituir aqui para definir a sua aproximação. Ok? Por favor, não me metam 20 graus aqui e vai aparecer 20 aqui, que aí do nada tu vai encontrar um resultado maior do que 1. O que não pode acontecer porque o x é real, né? Em casos de x real, você sabe que o cosseno é limitado, né? Está entre menos 1 e 1. Na aula passada a gente fez aquele caso complexo, mas deixando bem claro que é um caso complexo. Né? A limitação dentro dos reais ainda vale. Então é importante lembrar que o x aqui ele é um cara em radianos. Ok? Agora você consegue determinar seno, cosseno. Na verdade, descobrindo um, você descobre o resto, né? Você nem precisava saber os dois. Sabendo um, o outro sai com a relação fundamental e o resto sai com trigonometria. Agora sim você sabe calcular seno e cosseno de ângulos que não são notáveis, né? Que não é aquela tabelinha do Papai Noel, da Xuxa, que todo mundo decora daquele jeito lá. E não é aqueles extremos do ciclo trigonométrico, né? 0, 90, 180, 270, 360 e assim por diante. Então, isso daqui é a melhor forma de você pensar. Ok? Dúvida, gente, nessa construção aqui, de Taylor para cosseno, e aí, por consequência, por integral, o seno e a necessidade do cabo ser necessariamente medido em radiano, por ser uma medida de arco e não uma medida de ângulo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo também. E aí a cereja do bolo, para a gente finalizar isso, e com isso vocês conseguem fazer a lista como completa. A gente termina aqui a primeira parte do curso. A gente vai calcular o cosseno de uma matriz. Bom, alguns passos de álgebra linear. Eu acredito que todos vocês já fizeram álgebra linear avançada. Gustavo, eu lembro que fez comigo, acho que o Lucas fez com o Elano. Natália, não recorda, a Menon também não. Mas, em geral, a gente vê isso nos cursos de álgebra. Não precisa nem ser um curso de álgebra linear avançado, não. Um curso decente de álgebra linear já é o suficiente. Leia-se um curso decente a não ter estudado pelo Boldrini. Tal qual um curso decente de cálculo significa não ter estudado pelo leitor. Isso pode achar. Bom, eu vou pegar aqui uma matriz e vou calcular o cosseno dela. Deixa eu até colocar aqui uma matriz. Ela é 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1.
quero que você calcule o cosseno dela. Primeira coisa que você pode estar se questionando aqui é o seguinte. Aliás, qual é o sentido de você calcular o cosseno de uma matriz? Tem todo sentido. O espaço das matrizes é um espaço vetorial, né? Como espaço vetorial, ele tem soma, subtração, bem definidos. E tem produto matricial bem definido. Além disso, você consegue impelir sobre o conjunto, o espaço das matrizes. Claro, aqui o espaço das matrizes é o M33, né? O espaço das matrizes quadradas de ordem 3, que tem 3 linhas e 3 colunas. Obviamente, a dimensão desse espaço, a dimensão de M33, lembrando que o M33 ele é isomorfo ao R9, né? 3 vezes 3, então é isomorfo ao R9. Então esse cara tem dimensão 9. Eu consigo nele construir um produto interno. Quem fez o curso de álgebra linear avançada comigo viu que a gente saiu meio que categorizando a maioria das coisas, né? Caracterizou espaços de matriz, espaços de polinômio, os complexos, os patérnios, os octônios, os espaços vetoriais sobre a reta de dimensão infinita. E a gente está aí construindo umas coisas. Espaços de soluções de equações diferenciais, né? Espaços de integração. A rima, pelo menos. Né? A gente não conseguiu caminhar até a bag, não. Mas a gente acabou mostrando que por vezes, é bom se o problema está muito difícil em um canto, encontra um cara isomorfo a ele, joga o problema lá, resolve e traz de novo. Mas como a gente faz em geometria diferencial, né? Está muito difícil aqui na superfície, chama o plano tangente, joga pela aplicação normal de Gauss, resolve lá pelas formas fundamentais, traz de volta. Não fica nessa brincadeira, porque às vezes é necessário ter uns conjuntos de transição, umas aplicações, desde que bem construído, né? Bem faça sentido. E aqui faz muito sentido, porque depois que você constrói um produto interno sobre o espaço das matrizes, com um produto interno, você cria uma norma, você cria uma métrica, melhor que uma norma, uma métrica. E aí você consegue medir as coisas. Porque com uma métrica e com um produto interno bem definido, você constrói uma geometria do conjunto. E com uma geometria, você constrói uma trigonometria. Então não faz sentido falar de cosseno nas matrizes. Só externalizando, porque senão ia ter um curso dentro de um curso aqui. Não é o caso. Peguem o livro do Elon, façam isso daí. O de álgebra linear. Ou o que a gente pegou lá no curso, né? Pega o Hoffman. Pega o Hoffman e o Lev. Descasca isso daí. Bom, então pronto. Isso daqui foi só para dizer que faz muito sentido falar disso daqui. Bom, como eu já tenho Taylor, então o cosseno da matriz A seria lá por Taylor. Observe que o Taylor lá é 1, né? Mais 1 é como se fosse a identidade das matrizes. Né? Então vai ser 1, ou seja, a identidade, matriz A quadrado sobre 2 fatorial, mais matriz A quarta sobre 4 fatorial, e assim por diante. Então, essa seria a expansão do cosseno matricial de A. Né? Seria essa expressão onde I é a matriz de identidade de ordem 3, e vou até colocar aqui, né, em 3. E aqui é A ao quadrado, e assim por diante. Ok? Aí você pensa, poxa, boa sorte para mim, né? Eu que luto. Porque essa moça aqui tem 3 por 3, aí eu tenho que fazer o produto dela tantas vezes quantas eu desejo, né? Pode ser que seja muita conta. Mas aí lá nos cursos de álgebra linear, a gente aprende que existe uma característica das matrizes chamadas de nilpotência, né? Nilpotência é aquele expoente que você calcula a matriz e ela, se anula. Todas as entradas dão zero, né? Então, na verdade, existe grandes chances dessa matriz aqui ter uma nilpotência, pelo menos eu desejo, porque se não for, eu não sei o que fazer, não.
Mas então tem que procurar quem é a nilpotência dessa matriz. Ou seja, a partir de que expoente ela se anula. Porque se, digamos que se a partir do expoente 5 ela se anula, eu só preciso olhar Taylor até o 4. Porque do 5 em diante vai dar 0, não influencia. Então o que eu tenho que ver é quem é a nilpotência dela. A partir de que expoente essa matriz vai a 0. Então vamos lá. Lógico que ela elevada a 0 é a identidade, porque nada você fez sobre ela. É claro que ela elevada a 1 é ela. Agora vamos fazer ela ao quadrado. Ou seja, ela vezes ela. Vamos lá, conta. Você que deseja, se ela tiver 1000 potência 2 é uma benção, mas... Vamos lá. 0. Tem um a mais ali. Desce na segunda matriz. Oi? Aonde? Tem um a mais ali Opa, na segunda aqui, matriz. né? Beleza. Isso. Valeu. Então, 0, 0, 0. A outra. 0, 0, 0. 0, 1. Ah. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Tá aparecendo eu na N1. 0. Eu não, né? 0, 0, 0. 0, 0, 0. Isso daqui não é um bom sinal, não, viu, pessoal? Vocês estão se benzendo, né? 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Então ela não deu nula, né? Então vamos ver quem é a A3. Né? Na torcida que a A3 possa dar 0. A3 é A2 vezes A, né? A2 a gente já viu aqui quem é. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. E a própria A a gente já tem pelo dado. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Vamos ver o que isso vai dar. 0, 0, 0. Na prática, gente, eu só vou testar a primeira linha, porque como as outras linhas são todas 0, é óbvio que o produto dela para quaisquer elementos da outra matriz dá 0, né? Então, essas duas linhas de baixo, com consequência, vão anular essas aqui. Então, eu vou fazer o teste só da primeira linha com as colunas, que é quem pode não dar 0. Então, é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pronto. E aí o resto é do 0 mesmo. Glória. Significa o quê? Que a nilpotência dessa matriz é 3. Aí eu não preciso calcular o resto, pessoal. Porque se eu for calcular a A4, ela vai chamar a A3. E a A3 vai anular. Porque a A3 já é toda nula. Qualquer matriz que ela tome como produto, ela vai anular também. Então, a partir da nilpotência, todo mundo é 0. Então, só existe na prática ação direta da identidade e da A2 sobre 2 fatorial. Porque a 3 não tem, mesmo que tivesse ela 0, a 4 é 0, a 5 é 0 e assim todo o restante é 0. Finalizando aqui, então o cosseno de A vai ser a identidade, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos a A2 dividido por 2 fatorial, que é essa mocinha aqui, né? Que seria a A2, com todos os seus elementos divididos por 2 fatorial. 2 fatorial é 2. Então aqui vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 0, meio, 0, 0. Correto? E aí, por fim, encerrando aqui, a minha cosseno de A vai ser o resultado
nessa subtração, que vai ser 1, 0, menos meio, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, tá aí quem é o meu cosseno matricial. Então, o cosseno da matriz A vai ser essa jovenzinha aqui. Cosseno da matriz A, finito, inclusive, né? Bem definido, também de ordem 3. Invertível, porque essa matriz aqui, ó, ela é triangular inferior. Então, o determinante dela está concentrado na diagonal principal. Observe que o determinante aqui é 1. Então, se eu definisse aqui o valor numérico da reta, na reta, o cosseno dessa matriz seria 1. Então, é como se essa minha matriz aqui fosse a matriz que representa o ângulo de 0 graus. Que é o cara que tem cosseno igual a 1 na primeira volta positiva do primeiro quadrante. Tá no primeiro quadrante, né? Legal isso daqui. Invertível, né? Porque tem um determinante diferente de 0. Quer dizer que se o determinante dela é diferente de 0, significa que essa matriz gerada é invertível. Significa que o cosseno é invertível. Ou seja, possui inverso. Ou seja, existe secante, que é o inverso do cosseno. Então, existe a trigonometria toda, né? Morreu. Então, esse daqui é o nosso resultado. O cosseno de A é essa matriz aqui em particular. Dúvida, gente? Nesse caso, bem atípico de trigonometria matricial, caso vocês nunca tenham visto, ou se viram, ficou claro aí? Tudo tranquilo? Tranquilo não foi, mas deu para entender. É bom que é quase a metodologia desse curso, né? Descobrir que, de fato, acho que era Platão, que ele estava certo, né? Só sei que nada sei. É mais ou menos esse o intuito do curso, né? Bom, pessoal, então, por hoje é isso. Era uma ótima questão que eu tinha que ter colocado na lista também, mas começar a fazer as listas depois de ter comido. Pouca glicemia comigo não dá certo, não. Enfim, deixa para os próximos. Dúvida? Bom, Não, Anderson. então a gente fica por aqui hoje. E aí, na próxima quarta, a gente continua tocando a disciplina. Foco na lista. Daqui a pouco eu vou hospedar lá no YouTube e lanço o link para vocês. Ok? Prazer. Beleza. Obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Falou, Anderson. Falou, Décio. Até a próxima. Mais.